Olá, aqui é o José Fortes. A gente está começando mais um episódio aqui do DevMind, o episódio número 12 do DevMind. Isso significa que a gente está há 12 semanas seguidas tendo essa conversa aqui ao vivo. Inclusive o tema de hoje é: será que você está velho demais para se tornar um programador? Vou responder isso para vocês aqui nesse DevMind de hoje. Inclusive, antes da gente responder, antes de eu começar a conversar com vocês sobre esse tema, eu vou dizer o que eu sempre falo aqui em todo início do DevMind, né? Então, que é o seguinte: a gravação dos DevMinds, ela acontece toda segunda-feira no meu Instagram. Então, se você está assistindo pelo YouTube, a gente sempre deixa gravado, né? Então, se você está assistindo pelo YouTube ou está assistindo a gravação pelo Instagram também, saiba que você pode participar ao vivo comigo e tirar suas dúvidas ao vivo, conversar comigo toda segunda-feira, então, entre 10 e 11 horas da manhã. Não tem um horário exato, sim, mas sempre acontece entre 10 e 11 horas da manhã. Então, toda segunda-feira, entre 10 e 11, a gente faz essa gravação ao vivo no Instagram, seja.dev. Então, se você está assistindo aí a gravação desse episódio, você consegue participar ao vivo entre 10 e 11 da manhã, toda segunda-feira, lá no meu Instagram, certo? E se você está chegando aqui pela primeira vez, se você ainda não conhece o DevMind ou não conhece o Seja Dev também, o DevMind, ele é um quadro aqui no Seja Dev que funciona como se fosse um bate-papo. Então eu entro ao vivo com vocês e tento dar a minha opinião técnica ou a minha opinião pessoal mesmo sobre algum tema específico da programação, algum tema que é dúvida de vocês, alguma coisa que eu vejo vocês comentando em algum vídeo. Então esses temas são, geralmente, eu aviso na segunda-feira mesmo, mas sempre todo DevMind é relacionado a algum tema da programação e é sempre ao vivo porque eu quero ser o mais direto com vocês possível, meio que sem roteiros mesmo, como se fosse uma conversa, né? Quando a gente vai, sei lá, conversar com um amigo, a gente não tem um roteiro para saber e conversar com aquele amigo, né? A gente vai e conversa. Então aqui a ideia é essa mesmo, para você tentar sentir como se estivesse conversando comigo, tendo uma conversa direta comigo sobre algum tema específico da programação. E o tema de hoje, como eu falei para vocês, é: será que você está velho demais para começar, para se tornar uma carreira, para se tornar um programador ou para começar uma carreira na programação? Esse tema é um tema, inclusive, que vocês me perguntam bastante, né? Eu tenho vários alunos meus aí que se sentem velhos demais. Então, é um tema que eu já queria trazer aqui faz um tempinho. A gente sempre tem alguma coisa nova para falar, a gente sempre tem algum tema diferente para falar. E eu resolvi, então, dessa vez, trazer esse tema para vocês, tá bom? Inclusive, só antes de a gente começar também, vou te dar mais um último recado, que é o seguinte: você que não me segue ainda no Instagram ou que não me segue no YouTube, te aconselho fortemente a passar lá e me seguir no Instagram, é seja.dev, YouTube é seja dev, sem o ponto, né? E, bom, eu sempre posto conteúdos relacionados à programação, à tecnologia, e se você quiser começar uma carreira na programação, começar uma carreira na tecnologia, conquistar aí sua liberdade financeira, sua liberdade individual através da programação, tenho certeza que esse canal vai te ajudar bastante. Então aproveita para seguir. Se você estiver assistindo aí também, deixe seu like, deixe seu gostei, enfim, não sei onde você está assistindo aí, mas cada um tem um jeito diferente de deixar seu like, né? Então deixe seu like se você estiver no YouTube, deixe seu curtir se você estiver no Instagram, para ajudar também a gente a divulgar aqui o conteúdo, certo? Bom, vamos lá então diretamente para o nosso tema de hoje. Será que você está velho demais para começar uma carreira na programação? Ou será que você está velho demais para se tornar um programador ou uma programadora? Inclusive, antes de a gente começar com esse tema, eu gostaria que você me dissesse aí, manda para mim nos comentários, deixa nos comentários se você estiver assistindo a gravação, ou manda aqui no chat também se você estiver ao vivo, qual que é a sua idade e se você se sente velho demais para isso, né? E, bom, enquanto vocês vão mandando, eu vou começar a falar sobre esse tema. E, basicamente, é importante que você saiba, que a gente discuta sobre isso, porque eu acho que essa dúvida, ela é uma dor de muita gente, né? Muita gente se sente velho demais, ou até novo demais, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas se sentem velhas demais para fazerem alguma coisa, enquanto poucas pessoas se sentem novos demais ou novas demais para fazer alguma coisa. Mas o fato é que a pessoa, quando ela é mais velha, eu não sei qual idade você está assistindo agora, mas a pessoa, quando ela é tem um pouco mais de idade, por exemplo, que ela está chegando perto dos 30, já passou dos 30, já passou dos 40, ou talvez até já passou dos 50, essa pessoa, na grande maioria das vezes, ela tem muito mais a perder em uma transição de carreira, né? Ela tem muito mais compromisso, ela tem muito mais, por exemplo, talvez ela já tenha filhos, talvez ela tenha família, ela tem compromisso com contas, ela tem muito mais coisas a perder ao fazer uma transição de carreira do que alguém que está no início, que está
que ainda mora com os pais, que ainda não tem tantos compromissos assim, não tem contas a pagar, né? Então, é daí que vem a maioria das dúvidas, né? Porque quando você tem alguma coisa a perder, acaba ficando um pouco mais difícil de você pensar em alguma coisa para, de fato, transformar a sua vida, né? Quando você, às vezes, não sei qual que é a realidade de vocês, mas para a grande maioria das pessoas que passou dos 30, que passou dos 40, ou talvez que passou dos 50 também, essas pessoas possuem, como eu falei, família, e às vezes o emprego que você tem nessa fase da sua vida talvez não seja o emprego que você considere ideal para você, o emprego que você acreditou que você teria, ou a estabilidade financeira, a vida financeira que você acreditou que teria nessa idade, e porém você abrir mão do que você já tem pode te fazer, talvez, correr uns riscos que você não se sinta capaz de passar nesse momento, né? E é por isso que a maioria das pessoas tem essa dúvida. E, bom, você se sente dessa forma, eu acredito que esse DevMind de hoje vai te ajudar. E, bom, mas antes de eu falar sobre isso, eu queria dizer um pouco mais sobre para vocês, sobre de onde conversar um pouco sobre a origem desse problema, né? A origem dessa dúvida, porque eu acredito que é muito importante a gente pensar na origem dos nossos problemas. A primeira coisa que eu acredito que remete a vocês que estão com um pouco mais de idade, que faz de vocês que estão um pouco mais de idade ter esse medo de entrar no mercado, é o medo de dar errado, obviamente, né? É o medo de você não conseguir pagar suas contas no fim do mês, é o medo de você não conseguir a transição de carreira e acabar ficando sem nenhum emprego, ao invés de melhorar a sua situação, você piorar a sua situação, né? Porque se você tivesse garantia absoluta que você iria melhorar de vida, obviamente ninguém teria medo. O medo acontece quando você de fato pode acontecer alguma coisa que você piore a sua qualidade de vida, ao invés de melhorar a sua qualidade de vida. Mas o fato é que isso pode acontecer com muitas outras profissões, né? Não é só com programação. Então, a origem desse medo na programação, eu acredito que não vem só necessariamente relacionado a esse medo de você perder, ao medo de você não pagar suas contas. Ela vem também relacionada a você olhar para o mercado, você olhar para as pessoas que atuam no mercado, para as pessoas que atuam na área de programação e perceber que essas pessoas, elas geralmente são pessoas muito novas, né? Então, as pessoas que trabalham com programação, elas geralmente têm ali entre 20 e pouquinhos anos até mais ou menos 30 anos e geralmente não passa disso. E, bom, por que isso acontece? Será que é uma preferência das empresas? Será que as empresas realmente só contratam pessoas que possuem ali essa faixa de idade de entre 25 e 30 anos, entre 25 e 31, 32 anos, e quem está acima disso não consegue emprego na programação? E será que vocês acreditam que é esse o problema? E, bom, para responder isso, a gente pode pensar em quem começou com em quem tinha mais vontade, talvez, assim. Quem tinha mais, não necessariamente vontade, né? Acho que vontade é uma palavra meio ruim para expressar aqui, mas quem tinha mais influência da tecnologia. Porque é o seguinte, para a maioria das pessoas, trabalhar com programação remete a um gosto por tecnologia, né? Se você gosta de tecnologia e por isso você quer atuar na área da programação. E então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Então, se você quer trabalhar com tecnologia por você gostar de programação, quem teve mais influência na área para gostar de programação e gostar de tecnologia? E se você for parar para pensar nisso, é muito óbvio, assim, você pensar sobre... obviamente, isso está atrelado também, né? Você pensar em influências de tecnologia na vida das pessoas. As pessoas que tiveram essa conexão com a tecnologia, que conseguiram ter acesso a computadores, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que no mundo inteiro seja de forma parecida, são as pessoas que têm mais ou menos a minha idade. Eu tenho hoje 28 anos, eu sou de 94, tô até fazendo as contas aqui, 28 anos que eu tenho hoje mesmo. E, bom, para essas pessoas ali de mais ou menos 30 anos de idade, e um pouquinho para baixo, né? De 30 anos para baixo, são as pessoas que tiveram muito contato com a tecnologia na época que elas eram adolescentes. Então, por exemplo, eu na minha adolescência, eu conheci vários jogos de computador que eram super simples na época, mas que jogos online de computador, eu conheci, por exemplo, o CS, o Tibia, são jogos que na época que eu tava lá com 13 anos, 12 anos de idade, eu comecei a ter contato com esses jogos e aquilo me despertou uma atenção assim absurda, né? Então,
Isso aconteceu porque, na minha época, na época que eu era adolescente, que eu não tinha nada a perder, eu tive acesso e tive condições de ter acesso a um computador que me levou a ter esse desejo de talvez trabalhar com tecnologia. Então, mesmo que na época eu nem sabia que existiam essas profissões, eu sabia que, bom, se tem um jogo lá, alguém criou aquele jogo, então, por que não? Eu gostaria então de criar aquele jogo também, criar um jogo com jogos parecidos. Então, pra mim, na minha concepção de mundo aí, na época que eu era adolescente, foi quando eu tive esse estalo de que eu quero atuar com tecnologia, porque eu gosto muito de ficar no computador, eu gosto muito de jogar jogos. Então, eu tive esse contato com a tecnologia ali na época dos meus 14 anos, e isso me levou, talvez, assim, obviamente não foi direto, né? Eu tive contato e naquele dia eu decidi conhecer programador, não foi assim. Passaram muitos anos, inclusive vou contar essa história pra vocês com mais detalhes aí um pouco mais pra frente, talvez um próximo evento aí. É uma história bem interessante, inclusive, mas assim, aquilo me despertou interesse. Então, e qual que é o ponto que eu quero chegar nisso, né? É que a maioria das pessoas que atuam com programação hoje são as pessoas que, de alguma forma, tiveram contato com o computador na época que elas eram adolescentes e isso despertou o interesse pela área. Então, o ponto não é que o mercado procura necessariamente por pessoas que têm essa faixa etária dos 18 aos 30 anos, por exemplo. Não é isso. É porque essas pessoas tiveram a condição de ter esse contato com o computador na época que elas eram adolescentes. Então, isso levou essas pessoas a querer atuar nessa área. Então, quando o mercado de tecnologia começou a crescer e a desenvolver, como aconteceu nos últimos anos, isso fez com que essas pessoas que já tinham essa influência por computador, já tinham essa influência por tecnologia na época, se interessassem mais em trabalhar com tecnologia. Então, não é que o mercado ele procura por pessoas que têm essa faixa etária. É que existem muito mais pessoas com essa faixa etária que têm interesse em atuar na área, que procuraram saber como atuar na área. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, 40 e poucos anos, quando essa pessoa era adolescente, eu acho que nem existia computadores. Se existia, esses computadores eram super caros, super impopulares. A internet mesmo, ela só veio surgir aí há pouco tempo. Então, as pessoas que tinham 40, que hoje em dia, né, tem 40, 50 anos, as pessoas não tiveram essa influência do computador de forma que ela pensasse em estudar aquilo para trabalhar com aquilo. E também, acredito eu, que na época que as pessoas entraram no mercado com seus 20 e poucos anos, não tinham tantas vagas assim em tecnologia, porque a tecnologia não era tão difundida como é hoje. Então, o fato não é que o mercado de tecnologia ele procura pessoas que tenham uma idade um pouco mais baixa. Ele não procura pessoas que tenham uma idade entre 20 e 30 anos. São as pessoas entre 20 e 30 anos que tiveram mais influência com a tecnologia e por isso decidiram trabalhar na área. Então é por isso que a grande maioria dos programadores ou programadoras são pessoas jovens. É porque os jovens simplesmente foram as pessoas pioneiras que decidiram atuar nessa área, que tinham também contato com a área e também que tinham condições de olhar para o mercado e falar, poxa, está crescendo esse mercado, então eu vou atuar nisso. Então, não significa que você que é mais velho não vai conseguir emprego, ou que as pessoas vão te excluir do emprego, vão te excluir do mercado porque você é mais velho ou mais novo, e nem não significa necessariamente também que pessoas mais novas são melhores que pessoas mais velhas nesse mercado. Isso não faz muito sentido. O que acontece são que as pessoas dessa faixa etária são as pessoas que tiveram mais contato com a programação, tá? Inclusive, eu peguei uma pesquisa do Stack Overflow, deixa eu até olhar aqui, e o Stack Overflow é um site, tá, de programação. Vocês vão ter muito contato com o Stack Overflow quando vocês atuarem na área. É um site como se fosse um perguntas e respostas mais profissional, assim, que atua fortemente na área da tecnologia. E, né, de acordo com essa pesquisa, a gente tem aqui que a maior média de idade entre as pessoas programadoras está entre 24 e 34 anos, que corresponde justamente a essas pessoas que tiveram essa influência na adolescência de computador. Então, e essa média, ela atualmente, em 2022, ela é de 45,91%. Ou seja, 45%, quase 50%, né? 45%, quase 46%, né? 45,91% das pessoas que atuam na área da programação possuem entre 24 e 34 anos, seguidos de entre 35 e 44 anos é 21,96% e 45 e 54 anos é 7,66%. Ou seja, obviamente, existe muito mais pessoas entre 24 e 34 anos. Agora, se a gente olhar
para trás, por exemplo, entre 18 e 24 anos. Se a gente fosse surgir aí Se a gente fosse pensar, poxa, o mercado de programação ele valoriza só pessoas novas. Se a gente for pensar nisso, a gente tende a acreditar que as pessoas de 18 a 24 anos também teriam uma grande faixa desse mercado, né? E o fato é que não. Entre 18 e 24 anos é 20,13% nesse ano. Ou seja, a maior parte do mercado da tecnologia está nessa faixa de 25 a 34 anos, que é 45,91%. 18 a 24 anos é menor até do que 35 a 44 anos. Então, o que a gente consegue tirar de informação desses gráficos, desses dados, né? A gente consegue tirar de informação que a maior parte das pessoas está entre 25 e 34 anos, que foram justamente as pessoas muito influenciadas por computador na época que a internet começou a se popularizar. São as pessoas que talvez jogavam lá em Lan House. Na época que eu era adolescente, eu ia para Lan House depois da aula e ficava lá jogando um tempão, a tarde inteira. Então, não sei, eu acredito que muita gente que está me assistindo agora até vivenciou isso, né? Então, se fosse realmente que o mercado tivesse esse interesse só por pessoas novas, 18 a 24 estaria ali estourando, né? Seria muito mais gente de 18 a 24. Mas o que a gente vê é que 35 a 44 anos tem mais pessoas do que 18 a 24. Então, não tem a ver com idade, tem a ver com influência, né? Com pessoas que realmente correram atrás daquilo, que foram influenciadas por aquilo e decidiram trabalhar com tecnologia na época que elas eram adolescentes, e essas pessoas correndo atrás disso e, coincidentemente ou não, nessa mesma época começou a explodir essa parte da internet, essa parte da tecnologia, começou a aparecer milhões e milhões e milhões de oportunidades, e isso tudo juntou para essas pessoas que têm entre 25 e 34 anos entrarem no mercado mais rápido, porque elas que estavam preparadas, estavam no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, foi por isso, não tem a ver com idade, não tem a ver com você ser novo, você ser mais velho, porque senão a gente conseguiria ver essas coisas no gráfico. Então, tem a ver com você se preparar. E, inclusive, esse é o ponto-chave, né? Por mais que você seja mais novo, que você seja mais velho, isso não influencia diretamente nos seus resultados. O que vai influenciar diretamente nos seus resultados, obviamente, é o conhecimento que você tem. Então, o pré-requisito para você atuar na área não é idade, e sim conhecimento. Então, se você tem conhecimento na programação, você consegue construir coisas na programação, você vai conseguir emprego, independente da idade que você esteja. E é claro que, assim, pessoas com idades diferentes possuem também características super diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que tem ali entre 18, 20, 22 anos, geralmente uma pessoa cheia de vontade, cheia de energia, que aprendeu um monte de coisa, que tem aquele perfil acelerado, né? Aquela pessoa que quer pegar tudo e consegue pela frente e tá tudo bem porque ela é nova e aguenta para fazer isso tudo e tal, e tem aquela energia toda para gastar, né? Uma pessoa mais nova tem essas características. E tá tudo bem. Essas características de pessoas mais novas, elas vão ser úteis para alguns lugares específicos. Tem lugares que vai querer justamente essa energia, justamente essa vontade, essa coisa de pessoa mais jovem, de correr atrás, de que tem energia infinita e tal. Tem lugares que vai preferir pessoas assim. Agora, tem lugares também que vão preferir pessoas que possuem mais experiência, mais maturidade, mais serenidade. Então, cada pessoa vai acabar tendo características únicas que vão fazer você talvez não conseguir uma vaga em algum lugar e conseguir uma vaga em outro lugar. Então, cada lugar, cada empresa e cada momento de empresa também vai procurar por profissionais que possuem características distintas e diferentes. Então, se você é uma pessoa que já passou dos 40 anos, por exemplo, e quer atuar na área e fica pensando sobre isso, poxa, mas por que uma pessoa escolheria eu, que tenho 40 e poucos anos, ao invés de uma pessoa de 20 anos? E o fato é que uma empresa pode escolher uma pessoa de 40, de 50 anos, ao invés de uma de 20 anos, justamente por isso, porque você tem mais experiência, você é uma pessoa provavelmente com muito mais serenidade, mais maturidade do que uma pessoa de 20 e poucos anos, né? Porque você, inclusive, do que eu, né? Você com 40 e poucos anos, você já tem muito mais experiência em diversas áreas do que pessoas mais novas. Então, todas as pessoas possuem características únicas e diferentes que vão te ajudar ou vão te atrapalhar, dependendo da vaga que você tiver. Então, grande parte, inclusive, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não pensam a respeito, mas que é, assim, a mais pura verdade.
que grande parte das empresas, elas não procuram por programadores extraordinários, pessoas que são muito boas em fazer código e que são quase verdadeiros gênios assim em programação e conseguem pegar alguma coisa e resolver rápido e é essa pessoa que eu quero. O mercado não procura pessoas assim, tá? O mercado procura geralmente programadores que possuem um conhecimento aceitável, ou seja, a pessoa que sabe fazer as coisas, não precisa ser um gênio, precisa saber fazer as coisas e que sejam bons comunicadores. Ou seja, que seriam bons comunicadores? Seriam pessoas que conseguem explicar o que estão fazendo, explicar o que está pensando e talvez escrever aquilo muito bem. Porque assim, não sei se você já pararam para pensar, né? Mas programadores, principalmente no modelo remoto, né? No modelo home office, eles precisam estar o tempo inteiro se comunicando. O time precisa desenvolver as coisas em conjunto, né? O time precisa, de fato, uma pessoa precisa saber o que a outra está fazendo. Agora, imagina você estar programando lá, você está em um time que é remoto, né? Você está programando e uma pessoa fala assim, olha, eu estou com um problema aqui. Manda lá, estou com um problema. E aí as pessoas não sabem que problema que é, não sabem o que já fez, não sabem que se já fizeram, já fez o que precisava fazer, se não sabe, se não fez e tal, e fica com esse negócio. Agora, outra pessoa que talvez seja mais velha, ela consegue ir lá e dizer, olha, eu estou com um problema assim, assim, assado, já tentei fazer XYZ, ainda não deu certo, já tentei fazer alguma outra coisa e tal, e consegue explicar melhor. Então, o mercado, ele olha muito para isso também, tá? Então, a pessoa que tem essas características, como, por exemplo, uma pessoa talvez que esteja mais velha, uma pessoa talvez que esteja mais que tenha mais experiência de mercado e que tenha uma boa comunicação, ela talvez saia melhor com uma pessoa mais nova. Então, não depende muito de idade, não depende muito de se você é mais novo ou se você é mais velho. O que depende mesmo é se você tem a capacidade ali, se você tem o conhecimento técnico. Isso, obviamente, você precisa ter. Uma pessoa que não tem conhecimento técnico não vai conseguir trabalhar uma coisa técnica, né? Porém, depende também da sua habilidade de comunicação, das suas características que você não vai mudar. E cada pessoa tem a sua própria característica e você vai levar essa característica para onde você for trabalhar. Então, dependendo da empresa, você não vai ser aceito, não vai ser aceita por causa de uma característica específica que a pessoa procura, que a empresa procura uma outra característica, e dependendo da empresa, você vai ser muito bem recebido ou muito bem recebida, porque você tem justamente as características que as empresas precisam naquele momento. Toda empresa precisa de todos os tipos possíveis de pessoas, né? Pessoas que são mais serenas, pessoas que são mais agitadas, e são essas pessoas que vão conseguir fazer um time mais ideal. Então, uma empresa não é feita só de pessoas serenas, e nenhuma empresa também não é feita só de pessoas agitadas. As pessoas precisam de mesclar para o time ter mais capacidade de desenvolver soluções dos mais diferentes tipos possíveis, né? Então, existem vantagens em se tornar um programador com pouca idade, com 18, 20 anos. Sim, existem muitas vantagens. Existem vantagens em se tornar um programador com mais idade, com 40, com 30, 40, 50 anos. Sim, existem vantagens também. Então, para você que está pensando em atuar na área, para você que está pensando em entrar no mercado de tecnologia, saiba que as suas características, elas vão acabar sendo úteis em algum lugar que você for trabalhar. Então, independente de como você está nesse momento, independente da sua idade, independente do seu estilo, independente de você ser uma pessoa mais serena, ser uma pessoa mais tranquila, ou ser uma pessoa um pouco mais agitada, o que importa é que você vai acabar tendo alguma possibilidade em algum lugar que precise das suas características, né? Então, por isso que eu costumo dizer muito também que isso não tem muito a ver com idade, sim com características. São os famosos soft skills, né? Porque as suas características vão acabar decidindo também onde você vai trabalhar. E muitas das vezes você pode ser bom ou pode ser boa, mas você não vai passar em alguma vaga porque as suas características não estão de acordo com aquela vaga. Não significa que você é bom ou que você é ruim, que você é muito ruim porque você não passou, ou que você é muito bom porque você passou em algum lugar. Significa, às vezes está muito mais atrelado à característica e ao que a empresa procura naquele momento do que ao seu nível técnico, do que você está preparado ou não está preparado ou preparada para aquela vaga específica, tá certo? Então, por exemplo, uma coisa que é muito clássico, assim, que é muito, inclusive muito claro de encontrar, é que se você, por exemplo, é uma pessoa com mais idade, você é uma pessoa que já atuou em vários
em vários outros mercados diferentes. Por exemplo, você já trabalhou, sei lá, como vendedor, enfim, o que você, não sei do que você trabalha, mas você quer fazer essa migração de carreira, você quer atuar na área da programação, é interessante vocês pensarem nisso, porque assim, se você tem mais idade, muito provavelmente você tem mais experiências, né? Você atuou com outras coisas antes de entrar na programação. Isso significa, e a programação ele é um universo tão amplo, tão aberto, a programação é um universo tão grande, que independente do que você já ter feito na sua vida, quando você pensa, poxa, agora eu quero migrar, agora eu quero atuar na área da programação, independente da sua profissão anterior, independente da sua profissão atual, que não seja programação, se você entrar na área da programação, muito provavelmente você vai encontrar alguma coisa que vai conectar o que você fazia antes com a tecnologia. E isso vai te dar uma característica que muito provavelmente só você vai ter. Por exemplo, imagina um motorista que decidiu virar programador ou programadora, e esse motorista vai conseguir um emprego, sei lá, na 99 ou na Uber. Imagina essa pessoa que atuou lá como motorista, a pessoa já tem essa vivência como motorista, já sabe as dores de um motorista, já sabe como melhorar aquelas coisas para ficar melhor para o motorista. Então, essa pessoa ela vai ser muito útil ali dentro. Uma pessoa que é motorista e decidiu virar programador ou programadora, vai trabalhar no Waze, por exemplo. A pessoa já conhece aquele aplicativo, já usou aquele aplicativo milhões de vezes. Então, você vai ter características muito úteis para aquela empresa específica. Imagina um motoboy, por exemplo, que vai atuar no iFood como programador. Isso já aconteceu, tá? E olha que incrível, né? Essa pessoa, ela já usou durante anos e anos, talvez, ali, o aplicativo do iFood. Ela já sabe como funciona, ela já sabe os pontos positivos e negativos. Essa pessoa vai ter uma experiência de vida para passar para o time que ninguém mais vai ter. Então, independente do que você já fez até hoje, mesmo que você imagine que isso não tem nada a ver com programação, que isso não consegue se conectar com programação, isso, de alguma maneira, vai se conectar com programação. Porque programação está em todos os lugares que vocês imaginarem. E você vai encontrar, provavelmente, uma empresa que faz justamente essa conexão entre o que você já viu e entre a programação. E isso vai fazer você ter características que serão diferenciais na hora de você entrar no mercado de trabalho. Então, experiência, pessoal, nunca é uma coisa negativa. Uma experiência, então você ter mais idade não é uma coisa negativa. Você vai ter experiências que outras pessoas não tiveram. Você vai ter experiências que outras pessoas não vão conseguir ter. E às vezes isso não vai fazer diferença. E às vezes isso vai fazer muita diferença. Então depende muito do lugar que você está procurando. Por exemplo, pessoas que eram advogados. Eu tenho muitas pessoas aqui no SejaDev que eram advogados e fizeram transição de carreira para a área da tecnologia. Eu não sei se esse é o seu caso, não sei se tem algum advogado assistindo aqui agora, mas o fato é que a gente vê muita vaga. Por exemplo, uma das minhas alunas que era advogada e está fazendo transição de carreira, ela já até me falou de um termo específico disso, que eu não sei exatamente agora qual que é esse termo, mas assim, existe até um termo para classificar essas pessoas que atuavam como advogados, que atuavam no direito e começaram a juntar o direito com a tecnologia para fazer alguma coisa diferente. Então, existem muitas startups hoje que pegam essa parte do direito e criam software, ou seja, criam sistemas lá para atrelar, para poder conectar o direito à programação. Então vocês que estão de outra profissão, às vezes que você acha que, nossa, essa profissão que eu tô não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada de tecnologia. Pode ter certeza que alguma coisa vai ter de tecnologia. Por exemplo, pessoa que trabalha no campo, né? Pessoa que cria gado, por exemplo, tem um aplicativo que ajudam junto com a realidade aumentada, que você usa um óculos lá, e esse aplicativo ele vai dar as características do pasto de acordo com o boi específico lá, para você conseguir melhorar a produção de carne bovina ou de leite, não sei, lá no pasto. Eu já vi uma coisa parecida com isso, tá? Então imagina, até a pessoa que tá lá no campo, que tá na roça, que tá lá longe pra caramba, que acha que não tem nada de tecnologia, tem coisas de tecnologia que vão se conectar com você. Então, para todos os tipos específicos de pessoas, para todas as profissões, independente da profissão que você fez
atualmente, vai ter alguma coisa que você vai conseguir conectar. E essa conexão vai fazer você ser um perfil completamente diferente das outras pessoas que estiverem tentando atuar naquela carreira, tentando atuar naquele tipo específico de sistema. O que você precisa é procurar, você precisa de se preparar e saber procurar e saber ter resiliência de todos os nãos que você tomar aí na sua carreira, que você saiba que para cada não tem um sim chegando cada vez mais próximo, né? Porque assim, não é fácil, né, pessoal? Programação não é uma coisa fácil, fazer transição de carreira não é fácil, você que tem mais idade tem mais responsabilidade, tem mais coisa para se preocupar, às vezes tem filhos, tem família, e isso acaba influenciando fortemente nas suas decisões. Mas o fato é que você pode usar tudo isso a seu favor. Você que tem família, que tem filhos, você que tem mais responsabilidade, você pode usar essa responsabilidade a seu favor para atuar na área da programação também. Você que tem mais responsabilidade, você que tem família e responsabilidade, você acaba, quando você decidir que você quer realmente se tornar um programador ou uma programadora para dar mais qualidade de vida para sua família, por exemplo, você vai usar essa responsabilidade para fazer isso acontecer e fazer isso dar certo. Então, cada pessoa vai ter uma característica diferente e vai ter um jeito de lidar diferente que vai ajudar ou atrapalhar, talvez, né, a sua carreira na programação. E cabe a você que está me escutando, cabe a você que tem essa dúvida, se você vai deixar isso atrapalhar ou se você vai deixar isso te ajudar e te impulsionar, né? Então, bom, a pergunta agora que você pode me fazer aqui no final talvez José, eu tenho 40 anos de idade, será que eu consigo ter um emprego como programador? Ou José, será que eu consigo um emprego como programador com 50 anos de idade? E a resposta curta para essas duas perguntas é sim, não existe limite. Tudo são características. Tudo que eu falei aqui agora, se você está chegando agora, né, e não assistiu tudo, eu recomendo fortemente que você assista a gravação, porque tudo isso, todas essas coisas que você traz com você são características. Você tem coisas que você consegue mudar, por exemplo, o seu conhecimento técnico, né? O seu conhecimento técnico, você precisa estudar para você mudar o seu conhecimento, para você adquirir mais conhecimento e para você, de fato, conseguir se destacar. Então, o conhecimento técnico é algo que você consegue correr atrás. Agora, coisas de idade, coisas que tem relação com características, você não consegue mudar. Isso está intrínseco em você, né? Isso é de você. E se você não consegue mudar, você pode aproveitar melhor as suas características. Então, todas as características podem ser bem aproveitadas, dependendo do lugar que você for trabalhar, tá certo? Então, a última pergunta que vocês podem fazer é: José, será que eu vou sofrer algum tipo de preconceito por conta da idade nesse mercado? E é muito difícil responder essa pergunta. Eu não posso te dizer que não vai, porque eu não controlo as outras empresas, né? Então tem empresas que talvez, sim, te eliminem de alguma vaga só porque você é mais velho. Assim como tem outras empresas que vão eliminar outras pessoas de outras vagas só porque elas são novas demais, ou só porque elas têm ou não faculdade. Então, tem empresas e empresas, né? Mas eu sempre costumo dizer que se uma empresa te elimina por conta da sua idade ou por conta de alguma característica sua, muito provavelmente você não gostaria de trabalhar nessa empresa. Então, acaba sendo um favor para você também, tá? Então, você pode sofrer preconceito por isso e é difícil não tem como a gente saber qual empresa vai fazer, qual empresa não vai fazer esse tipo de preconceito com você, mas o fato é que você vai acabar encontrando algum lugar que as suas características vão ser bem aproveitadas e que você vai acabar se encontrando nesse lugar, né? Esse é o ponto positivo aí da tecnologia. A gente consegue ter muitas vagas diferentes, em lugares diferentes e muitas oportunidades diferentes também. Agora, antes de acabar, eu quero trazer para vocês aqui complementar o dado que eu trouxe para vocês sobre as idades. Olha só, deixa eu até ler aqui no meu computador. Eu falei para vocês o gráfico do Stack Overflow, né? Que era um gráfico sobre idade relacionado com tecnologia e programação, com outras pessoas, porcentagem de pessoas que atuam na área de acordo com as idades. E a gente vai discutir um pouco sobre esse gráfico aqui no início da live, né? O fato é que é o seguinte: idade entre 24 e 34 anos, que é a idade que mais tem pessoas programadores atuando na área. Em 2018, ou seja, há 4 anos atrás, mais ou menos, né? 4, 5 anos atrás, 4 anos, né? A gente tinha 50,80% de pessoas entre 24 e 34 anos. Hoje em dia, caiu para 45,91%.
ou seja, diminuiu um pouco a porcentagem de pessoas que estão ligadas a essa faixa etária. E entre 35 e 44 anos. Em 2018 eram 18,20%. Em 2022 é 21,96%. Então, olha só, já está aumentando a quantidade de pessoas. E entre 45 e 54 anos, em 2018 era 5,10% e em 2022 é 7,66%, aumentou 2% também. Entre 55 e 64 anos, em 2018 era 1,40%, em 2022 é 2,70%. Então, aumentou também. Acima de 65 anos, em 2018 era 0,20%, ou seja, 0,2%. E em 2022 é 0,56%, aumentou, mais que dobrou também. Então, acontece que isso tudo, como eu falei para vocês aqui no início da live, essa faixa etária relacionada à quantidade de pessoas que atuam na área, ela está fortemente atrelada ao quanto essas pessoas conseguiram contato com a programação na época que elas estavam começando a iniciar a carreira delas, na época que elas conseguiram escolher atuar na área ou não. Então, fortemente ligado a isso, muito mais do que a capacidade de acordo com a idade que você tem. E o fato é que, para você que tem aí mais idade, você consegue atuar na área, desde que você se prepare para isso, tá certo? Então, independente da sua idade, independente da sua profissão atual, independente do que você fez atualmente, você consegue entrar na área, desde que você se prepare para isso, tá certo? Então, quanto antes, inclusive, essa é uma dica que eu posso te dar aqui para finalizar esse vídeo. Quanto antes você começar, mais cedo você vai atingir seus objetivos. Então, se você começar hoje, você muito provavelmente vai conseguir atingir seus objetivos mais rápido do que se você começar na semana que vem, no ano que vem, ou no segundo semestre do ano que vem. Então, quanto antes você começar, melhor. Então, se tem uma dica que eu posso te dar aqui para finalizar esse vídeo, para finalizar essa live, é que você corra atrás disso e comece a se preparar o quanto antes. Aqui a gente tem vídeos todas as semanas, pelo menos 2 vídeos para vocês. Aqui toda segunda-feira a gente tem esse DevMind, onde eu respondo para vocês alguma dúvida específica da programação. Você pode mandar a dúvida que você quer ter respostas aqui também através do meu Instagram e manda aí no direct, enfim. E toda quarta-feira também a gente tem o Mão na Massa, onde eu te ensino na prática alguma coisa relacionada à tecnologia, relacionada à programação. Te vejo lá, então, nessa semana, toda quarta-feira, 2 horas da tarde no YouTube, tá certo? Então, segunda-feira de manhã aqui no Instagram, quarta-feira às 2 da tarde no YouTube com Mão na Massa. Toda semana, então, a gente tem pelo menos 2 conteúdos novos aqui no canal, fora todos os outros que já tem lá disponíveis para vocês. E eu te recomendo fortemente que você passe lá e assista todos eles para você ficar mais ligado aí dentro do mercado de tecnologia, para você também aprender programação, certo? Bom, muito obrigado a todo mundo que participou até aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanhou e te desejo que você consiga realizar seus objetivos aí nos próximos meses, talvez. E te desejo fortemente que você comece o quanto antes para você ter esses objetivos realizados o quanto antes também, certo? Bom, é isso então. Bom dia para todos vocês. A gente se fala. Um abraço. Tchau.